Quais foram os valores que te formaram e quais são as lembranças que você tem da sua infância? Muito boa pergunta. É até um tema que eu evito falar um pouco, principalmente depois que eu saí de Vitória, né? Que eu tive o privilégio de vir para uma cidade em que as pessoas não conhecem o meu sobrenome, então elas acabam conhecendo o meu nome primeiro. Isso dá uma certa liberdade também, né? De você não ter uma cobrança prévia ali em cima de você. E eu escrevi uma vez um texto sobre isso que eu acho que faz muito sentido eu apresentar aqui. Posso ler? Claro, fique à vontade, vai ser um prazer. Então foi um texto que eu fiz sobre como né, quando você nasce numa cidade onde as pessoas conhecem muito a sua família, onde sua família tem muito peso naquele lugar. Que é assim: antes de reinar nas terras conquistadas por seus antepassados, vença suas próprias batalhas. Saiba que um sobrenome célebre é uma dívida e não um crédito. Mude-se da sua terra natal. Vá para um lugar onde o seu sobrenome não valha nada e construa seu nome. Só então volte e assuma o reinado. Caso contrário, você morrerá sem saber se você é bom ou somente a filha do dono. Então, acho que Incrível. fala bem sobre essa sensação, né? Eu acho que quando você tem a honra de nascer num lugar onde a sua família tenha construído um legado, que tenha uma construção financeira e de caráter muito intensa, acho que o importante é você saber que isso é uma dívida, não é um crédito, e que é a sua obrigação manter ou até ampliar esse nome, esse legado e garantir que as próximas gerações continuem usufruindo do melhor que existe, que é as pessoas saberem que você veio de uma casa com valores, de uma casa com seriedade. Meus pais sempre tiveram muito cuidado quando eu era criança de entender quem eram os pais dos meus amigos, não para saber o quão rico eram os pais dos meus amigos, mas para saber se eram pessoas de valor, se eram pessoas éticas, pessoas corretas. E eu entendi que a melhor herança que eu posso deixar para os meus filhos é que eles nasçam com um sobrenome respeitado e honroso. Mas ao mesmo tempo isso também dá algumas, né, aquilo que eu falei ali, né? Putz, se eu ficar aqui, se eu crescer aqui, eu nunca vou saber se é porque eu consegui fazer essas coisas ou se eu só tô sendo a filha do dono, né? Eu sei que para muita gente isso não é um grande problema, né? As pessoas têm problemas muito piores que esses, mas esse é um pequeno desafio ali que isso traz e que para mim foi um bom desafio porque me impulsionou muito a querer construir o meu nome. E não só esse desafio, mas outros. Eu sempre fui uma pessoa simultaneamente esquisita e competitiva. Então, eu sempre sentia que eu não era boa o bastante. Eu tinha uma sensação de que eu era muito estranha, eu era introspectiva, meio desajeitada, meio esquisita. Tinha gostos também que não eram muito os mesmos gostos das pessoas que eram e ainda são meus amigos. Eu achava que as minhas amigas eram mais normais e eu era estranha. E essa sensação de ser estranha, né, e ter tido uma criação com uma certa rigidez, uma certa expectativa, misturada com a minha competitividade, me fez muito ter um desejo de querer ser grande, assim, no sentido de construir algo realmente grandioso, de usar a minha vida e as oportunidades que eu tive de estudar em bons lugares, de conhecer países, de fazer coisas para construir uma coisa grandiosa. Acho que a minha família sempre deixou muito claro para mim que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o nosso nome, e a forma como a gente conquista as coisas é mais importante do que as coisas que a gente conquista.